Visões do Céu. Capítulo 5. A segunda vinda de Jesus. Sinal da vinda de Jesus. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que, à distância, parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus, na nuvem, avança como poderoso vencedor. Logo nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois aparecera uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, a qual soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos, em silêncio solene, olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha a aparência de fogo, o arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto em redor dela se achavam 10 milhares de anjos, entoando um cântico agradabilíssimo, e sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Os cabelos brancos e anelados caíam-lhe sobre os ombros, e sobre a cabeça tinha muitas coroas. Os pés tinham a aparência de fogo, em sua destra trazia uma foice aguda e na mão esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo que profundamente penetravam seus filhos. O mundo inteiro verá, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, de 24 a 27. Não há possibilidade de ser imitada esta vinda. Será conhecida universalmente, testemunhada pelo mundo inteiro. Jesus retorna em glória. Com antífonas de melodia celestial, os santos anjos em vasta e inumerável multidão acompanham-no em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena humana pode descrever esta cena. Mente alguma mortal é apta para conceber seu esplendor. Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam um príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora desfigura a sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol do meio-dia. O Rei dos Reis desce sobre a nuvem, envolto em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho, e a terra treme diante dele, e todas as montanhas e ilhas se movem de seu lugar. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Salmos 50, 13 e 4. Jesus claramente visto sobre a nuvem. A nuvem viva de majestade e glória insuperável aproximou-se ainda mais e pudemos contemplar claramente a adorável pessoa de Jesus. Não trazia ele uma coroa de espinhos, mas coroa de glória repousava sobre sua santa fronte. Sobre sua veste e coxa estava escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seus olhos eram como chama de fogo, e seus pés tinham a aparência do latão reluzente. Sua voz soava como muitos instrumentos musicais. Seu rosto era tão brilhante como o sol do meio-dia. A alegria do povo de Deus. A revelação da glória do Senhor na forma humana trará o céu tão perto dos homens que a beleza que adorna o templo interior será vista em todos em que o Salvador habita. Os homens serão cativados pela glória de um Cristo que vive em nós. E em torrentes de louvor e ações de graças dos muitos assim ganhos para Deus, refluirá a glória para o grande doador. Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, verso 1. Essa mensagem é dada aos que saem ao encontro do esposo. Cristo vem com poder e grande glória, vem com sua própria glória e com a glória do Pai.
vem com todos os santos anjos. Ao passo que o mundo todo estará mergulhado em trevas, haverá luz em todos os lares dos santos. Eles hão de captar os primeiros raios de luz de sua segunda vinda. A imaculada luz resplandecerá de seu esplendor e Cristo, o Redentor, será admirado por todos os que o serviram. Ao passo que os ímpios fugirão de sua presença, os seguidores de Cristo rejubilarão. Vislumbrando o tempo do segundo advento de Cristo, disse o patriarca Jó: vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão. Jó 19, 27. Cristo tem sido companheiro diário, amigo familiar de seus fiéis seguidores. Eles viveram em contato íntimo, em comunhão constante com Deus. A glória de Deus resplandeceu sobre eles. Refletiu-se neles a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora se regozijam nos raios não ofuscados do esplendor e glória do Rei em sua majestade. Estão preparados para a comunhão do céu, pois têm o céu no coração. De fronte erguida, os brilhantes raios do sol da justiça sobre eles resplandecendo, com júbilo porque sua redenção se aproxima, saem ao encontro do esposo, dizendo: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25, 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 6, 7 e 9. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão os que com ele chamados eleitos e fiéis. Apocalipse 17, 14. Todos os justos verão a Jesus. Paulo mostrava que os que estivessem vivos quando Cristo voltasse não iriam ao encontro do seu Senhor, precedendo aos que tinham sido postos a dormir em Jesus. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus alcançariam os que estivessem dormindo, e os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, antes que o toque de imortalidade fosse dado aos vivos. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 17, 18. Vestes do mais puro branco. Cristo esvaziou-se completamente e assumiu a forma de um servo, e ofereceu sacrifício, tornando-se o sacerdote e, ao mesmo tempo, a vítima. Assim como o sumo sacerdote, depois de realizar seu serviço no Santo dos Santos, vinha para fora ao encontro da congregação, usando sua roupa sacerdotal, Cristo virá nesta segunda vez, agora usando uma roupa gloriosa do mais puro branco, como nenhum tecelão da terra pode fazer. Ele virá em sua própria glória e na glória do seu Pai, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e todos os anjos o acompanharão em sua vinda. Jesus ressuscita os santos para a imortalidade. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, despertai, despertai vós que dormis no pó, e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que a ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda a nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos de glória imortal, clamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. E os vivos, justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram.
Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas majestosas, de estatura pouco menor que o Filho de Deus. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações posteriores. Basta esse aspecto para revelar a grande degeneração da raça. Todos, porém, surgem com a vivacidade e o vigor da eterna juventude. No princípio, o homem foi criado à semelhança de Deus, não somente no caráter, mas na forma e aspecto. O pecado desfigurou e quase obliterou a imagem divina, mas Cristo veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Ele mudará nosso corpo vil, modelando-o conforme seu corpo glorioso. As formas mortais corruptíveis, destituídas de beleza, poluídas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais. Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Os redimidos refletem a imagem de seu Senhor. Oh, maravilhosa redenção! Há tanto tempo objeto das cogitações, há tanto tempo esperada, contemplada com ávida expectativa, mas nunca entendida completamente. Primeiro pensamento dos ressurretos. Ao serem eles, os justos, chamados de seu profundo sono, começam a pensar exatamente onde haviam parado. A última sensação foi a agonia da morte, o último pensamento de que estavam a cair sob o poder da sepultura. Ao se levantarem da tumba, seu primeiro alegre pensamento se expressará na triunfante aclamação: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. A morte pouco significa. Para o crente, Cristo é a ressurreição e a vida. Em nosso Salvador é restaurada a vida que se perdera mediante o pecado, pois ele possui vida em si mesmo para vivificar a quem quer. Acha-se investido do direito de conceder a imortalidade. A vida que ele depusera como homem, ele reassumiu e concedeu aos homens. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4,14. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,54. Para o crente, a morte não é senão de pouca importância. Cristo fala dela como se fora de pouco valor. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, nunca provará a morte. João 8, 51 e 52. Para o cristão, a morte não é mais que um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Colossenses 3, 4. A voz que bradou da cruz, está consumado, João 19, 30, foi ouvida entre os mortos. Penetrou as paredes dos sepulcros, ordenando aos que dormiam que despertassem. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida do céu. Ela penetrará as sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressurgirão. Na ressurreição do Salvador, algumas tumbas foram abertas, mas em sua segunda vinda todos os queridos mortos lhe ouvirão a voz, saindo para uma vida gloriosa e imortal. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos erguerá sua igreja, glorificando-a com ele acima de todos os principados, de todas as potestades, acima de todo nome que se nomeia, não somente neste mundo, mas também no mundo por vir. Crianças restauradas. Os seus fiéis serão recompensados quando em sua vinda a morte perder o seu aguilhão e a sepultura for roubada a vitória que tem pretendido. Então ele restaurará seus servos, os filhos que a morte lhes tomou. Assim diz o Senhor. Uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, pois